Ouça essa palavra, dê atenção a essa mensagem nesse dia. Veja, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde é o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma maneira sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, eu venho contra ti sem demora e contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meu Deus! A igreja de Pérgamo, na Ásia Menor, recebe esta carta da revelação do apóstolo João, da parte do Espírito Santo de Deus, confrontando os males que eles estavam sendo tolerantes, que eles estavam sendo coniventes e que eles estavam sendo omissos. Tolerância, conivência e omissão. Sabe o que estava acontecendo? Eles conviviam com pessoas que ensinavam as pessoas ou estavam infiltradas dentro do rebanho, dentro da igreja, dissimuladamente, chamando um do canto, outro aqui, numa reunião ali, outro aqui, e ensinando as pessoas, como Balaão ensinava a Balaque, o rei moabita. A história está lá no livro de Números, a partir do capítulo 22, 23, você pode conferir. Ensinava a Balaque como é que ele destruiria os filhos de Israel. Israel seguia uma lei, as diretrizes da lei de Deus, os sacrifícios que eram feitos no sacerdócio, o sacerdócio levítico, a palavra dos 10 mandamentos que foi dada a Moisés no Monte Sinai, a questão dos casamentos, dos sacrifícios, as tribos, todas as leis cerimoniais de Israel, as festas. O Balaão ensinava a Balaque exatamente para que ele infiltrasse mulheres, para que persuadissem o coração dos homens, se deitassem com eles. Da mesma maneira, homens que persuadissem as mulheres de Israel, infiltrando, enfraquecendo dessa maneira, não diretamente em uma guerra com um exército, mas fazendo com que eles quebrassem os mandamentos e as alianças. Assim é o que acontecia na igreja de Pérgamo, pessoas que não tinham ainda formado uma maturidade muito clara e que começavam a dar ouvidos a todas aquelas doutrinas e ventos de doutrina. Você pode estar na igreja, olha, você está muito na igreja, sabe assim? Você precisa sair, você precisa de se divertir, você precisa tomar sua cervejinha, o que tem você tomar um uísque aqui e ali? Olha, a vida é curta, e daí pronto. A doutrina de Balaão estava inserida, porque a pessoa não percebia que ela estava aos poucos se afastando da verdade da palavra que lhe foi revelada outrora. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A doutrina dos nicolaítas, alguns dizem que os nicolaítas foram uma seita que foi gerada de um dos diáconos de Atos 6, que se chamava Nicolau. Aí é uma questão dos estudiosos, né? E que permitia as relações ilícitas e a ambiguidade de casamentos, mesmo a pessoa estando na fé, acreditando em Jesus e caminhando segundo a cruz, porque Deus é fiel, então ele perdoou e ele perdoa e ele sabe de tudo. E assim eles seguiam debaixo daquela situação, vivendo na igreja, viveriam supostamente na igreja e no mundo. E na realidade era o princípio de muitos outros males que iriam dominar depois a própria igreja ao longo dos séculos. Então, foi denunciado na igreja de Pérgamo, a despeito deles serem pessoas que estavam vivendo em uma cidade extremamente difícil e complicada. Por que, bispo? Porque eles viviam, diz a palavra, onde Satanás habita. Historicamente, nós aprendemos que lá na cidade de Pérgamo foi construído um lugar de culto, um templo, de adoração ao próprio imperador, que era César, o imperador romano. E ali haviam sacerdotes
que faziam sacrifícios aos ídolos que estavam ali, e era o culto ao próprio imperador, que era tido, né, entre aspas, como Deus. Nesse mesmo lugar, onde um dos irmãos da igreja havia inclusive sido morto, diz a palavra, nos dias de Antipas, a minha testemunha fiel, que foi morto entre vós onde Satanás habita. Então, a luta espiritual, o confronto espiritual que eles viviam ali, era muito grande, era de vida ou de morte. Ainda assim, ali estavam pessoas de perseverança, de fidelidade, de valores verdadeiros que haviam sido recebidos e haviam sido cultivados por eles. Mas isso não os deixava isentos destas situações e armadilhas e tentativas de Satanás os persuadir. De modo, queridos, em nome de Jesus, abra o teu coração, sonde, consulte, confronte com a palavra, onde estão as tuas companhias, os teus companheiros, os teus amigos, o que eles estão fazendo, quais influências você está sofrendo, onde você está com a sua cabeça, o que você tem tido e sofrido, enfrentado como tendência da sua caminhada. E abra o teu coração, porque o Senhor não te chamou para ser um grande candidato a desviado por conta da luta pessoal que você enfrenta, da dificuldade familiar, de pessoas que não são que ainda não conhecem ao Senhor, ou a dimensão de guerra espiritual no teu trabalho ou na cidade que você vive, ou até mesmo no ministério que você executa e exerce para o Senhor. Abra o teu coração em nome de Jesus, porque esse alerta, ele não era para a igreja de Pérgamo, ele mais do que nunca é para mim e para você, e que nós sejamos estes fiéis da terra, que vão ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque ele tem para nós, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Ele tem uma porção que ainda não foi revelada, e que nós ainda não conhecemos, e que nós vamos alcançar e viver pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquelas que nós não vemos. E eu creio e declaro hoje em nome de Jesus, sejam fechadas as brechas de toda a omissão, de todo o conformismo, e o Senhor realmente te dê graça para que você alcance e viva o que Ele te chamou para você viver, e nada mais, nada menos do que isso, em nome de Jesus. Quero orar por você, abençoar a tua vida para este dia, aliás, para esse fim de semana, seja um tempo abençoado na tua vida em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, pela minha vida, pela vida de cada um dos teus servos, familiares, da minha família, e cada irmão, cada irmã, onde estiverem agora, mais do que nunca, Senhor, estas cartas às igrejas que temos visto nestes dias resumidamente, façam a diferença nas nossas vidas. Dá-nos a compreensão da palavra, a revelação e a visão da tua vontade. Visita cada um onde estiver agora, no trabalho, em casa, na família, diante de quaisquer preocupações que sejam. Espírito Santo, tem misericórdia, faz uma obra de autoridade, um poder e um mover, Senhor, especial e grandioso. Que o teu nome seja glorificado e a bênção que vem do Senhor repouse sobre cada um em nome de Jesus, meu Deus. Eu intercedo e clamo para que a maturidade espiritual, para que a força de confronto, Senhor, esteja dentro de cada um pela fé, pela visão da cruz e do sangue de Jesus, no qual temos redenção, remissão, onde somos perdoados, alcançados e salvos, porque, Senhor, em nós não há merecimento, porque não é por obras. Mas nós sabemos que a tua graça e misericórdia se derramou sobre nós. Alcança, abençoa e visita, faz uma obra apostólica, levanta cada um em autoridade e poder. E que esse mover, Senhor, não se acabe. Eu te abençoo para este dia especial na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe rique e poderosamente. Nos comentários, deixe o teu pedido de oração, deixe o teu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem. O Senhor vai honrar poderosamente a tua vida, a tua caminhada, em nome de Jesus. Fica com Deus.